Oi, bom dia. Deixa eu tirar essa bolsa daqui. Eita. Meu nome é Lindsay, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre a saúde mental. Acho que as pessoas, elas estão esquecidas, umas entendem, outras não entendem. Umas querem saber sobre o assunto e outras nem acreditam que isso pode ser real. E eu tô falando isso aqui porque aconteceu comigo, um transtorno de pânico, e eu achei antigamente, antes de eu ter isso, eu não sabia como era, mas antes de eu contar a minha experiência, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. O mês de janeiro a gente lembra muito dessa data, né, sobre a saúde mental e a importância dela. E as pessoas terem empatia sobre o cuidado com o próximo é primordial para que muitas coisas não aconteçam de ruim com a própria pessoa. Aqui na cidade onde eu moro, em questão de 3 meses, 2 meninas se suicidaram enforcadas, porque não estavam saudáveis mentalmente. Uma tinha 14 anos. Imagina a pessoa para chegar ao nível de se suicidar. A pessoa tem que ter uma coragem além do limite. Sabe por quê? A dor que ela está sentindo é muito mais interior do que a exterior. Algumas pessoas se machucam, se cortam, porque elas não é porque elas são loucas. Elas querem acabar com a dor interna delas. Isso é um assunto que as pessoas deveriam olhar com mais cuidado e falta cuidado. A gente teve o caso agora do Big Brother com a Vanessa Lopes. Foi nítido que ela não estava muito bem. E é muito triste você ver uma menina tão jovem, só que ela é manipulada pelo próprio pensamento. Ela se confunde, né? E isso acaba incomodando as outras pessoas. E as pessoas, ao invés de olhar isso com amor, com carinho, empatia e abraçar, graças a Deus lá dentro da casa, acredito, né, às poucas coisas que nós vimos, as pessoas tiveram atenção com ela. Só que quando você fala pra pessoa que tá tendo um surto psicótico ou uma aflição, que isso faz parte do transtorno mental psicológico, que ela precisa ir para um psicólogo, ela se sente pior ainda, porque ninguém acredita nela. As pessoas ficam, você tem que ir para um psicólogo, como se ela não soubesse que ela tem que ir. Ela sabe que ela precisa ir. Só que ela não quer ter que ir para um psicólogo, porque na cabeça dela aquilo faz sentido, sabe? É duro dizer. É duro dizer, porque falta empatia nas pessoas e as pessoas não acreditam. E elas só acreditam quando elas têm a mesma coisa da ansiedade. Eu tive ansiedade por anos. E eu só fui dar conta que eu tava ansiosa quando eu olhei pro espelho e eu vi o tamanho que eu tava. Tava enorme, enorme, porque eu comia descontroladamente. É o que tá acontecendo com a Yasmin. Ela não tá enorme, mulher maravilhosa, é uma mulher perfeita, muito linda. Mas ela tá comendo e ela tá perdendo o controle. E o que as pessoas, ao invés de estar fazendo aquele cara lá, falando pra ela que ela precisa ir pra uma academia, gente, ela sabe que ela tá comendo, ela tá com ansiedade, ela quer só o aconchego do acolhimento, de saber que ali ela tem algo que ela pode se consolar ou esquecer dos problemas que ela tá sentindo naquele momento, que é um problema maior pra ela. Ela não tá com a dor, mas ela tá com a ansiedade. E a ansiedade se acalma quando a gente se alimenta de uma coisa que nós gostamos, quando a gente fica satisfeito com algo. Tem pessoas que bebem, tem pessoas que comem, eu era que comia. E quando você vai ao médico, um psicólogo, o que ele te indica? Ocupar a mente com outras formas, né? Ir pra uma academia, fazer um exercício, algo que não te deixa ansiosa. O que me ajudou muito com a minha ansiedade foi o exercício físico, graças a Deus. E naturalmente eu fui me adaptando e consegui regular outras coisas. Mas não é simples, tá? Não é simples. O que aconteceu com a Vanessa é uma coisa que acontece com todo mundo e aconteceu comigo uma vez. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e por isso que eu acredito que as pessoas têm que ter um pouco de empatia e cuidado, porque elas falam que você tá enlouquecendo. Pode ter ser que sim, só que ali naquele momento você precisa de um abraço, de um aconchego, de um acolhimento, que algumas pessoas não conseguem te oferecer porque elas não acreditam, porque não têm empatia, ou porque também são de alguma forma transtornadas, às vezes não aceitam aquilo. Quando eu tive meu filho, né, aconteceu umas situações com o meu ex-marido e mandaram uns prints pra ele como se eu tivesse traído ele. Só que quando eu li a mensagem, eu tava com meu filho, eu tava no puerpério ainda, sabe? Aquela mistura de loucura. E quando eu li as mensagens, que era uma pessoa que se passou por mim falando com outro homem. Gente, eu não sei se eu fiquei louca. Por momentos e por dias, eu achei que eu tivesse dupla personalidade, eu achei que eu tava louca, eu achei que tinha alguém atrás de mim, eu achei que alguma amiga minha tivesse se passando, eu achei que meu ex-marido fosse o cara que forjou aquilo. Porque a pessoa que escrevia na mensagem com a outra pessoa
Parecia que era eu. A vírgula era igual eu falava gírias que eu falava, né? Eu falava muito na época, eu falava osso, tipo, vamos usar aqui, uma gíria popular que eu usava naquela época. Isso aí tem 5 anos, não, minto. Sim, vai fazer 5 anos isso. Mas eu falava muito, nossa, é osso, essas gírias de paulista, assim, eu sempre carreguei muito comigo. Hoje em dia eu falo mais velho, mano, mas sabe, esses pontos específicos. E a pessoa que conversava com essa outra pessoa, no caso era eu conversando com um amante, parecia que era eu. E tinha várias conversas. E quando eu contei pro meu marido e ele pegou meu celular pra olhar e viu que eu não tinha nada, eu não tinha nada pra esconder. Só que quando eu li aquilo, eu fiquei, quem tá me perseguindo? Quem tá querendo acabar comigo? A troco do quê? Porque assim, a mulher, eu já tava sensível. E eu percebi que eu tava num excesso de loucura quando eu precisei ir no mercado. Eu fui no mercado, né? E eu não demorei 15 minutos. A minha sogra ainda falou, nossa, você já foi? E eu lembro nitidamente de eu falar pra ela, falei, dona Márcia, as meninas do mercado estavam olhando pra mim, falando de mim, apontando pra mim, sabe? Tava falando de mim. Só que não tinha ninguém fazendo aquilo, era um ápice de loucura daquele momento. Na minha cabeça, pode ser que elas estavam apontando pra algum lugar, mas não era pra mim. Eu achei que eu tivesse visto alguém atrás do poste que tinha na frente da minha casa. Tinha um poste, né, da antiga casa que eu morava. E eu achei que tinha alguém lá, cuidando da minha vida, olhando pra mim e vigiando. O banheiro da minha casa, essa tinha um banheiro, a casa era de 2 andares, era na parte de baixo. Eu não ia no banheiro, pra vocês terem noção, porque a sala, tinha que passar pela sala, a sala era de blindex, e eu achava que tinha alguém do lado de fora da casa me vigiando. Pra vocês terem noção do ápice de loucura que eu fiquei, pela ansiedade que eu desenvolvi de achar que tinha alguém querendo fazer maldade pra mim. Isso foi uma coisa pequena que aconteceu. Porque foi uma pessoa de algum lugar do mundo que ou gostava muito do meu marido ou não gostava muito de mim, porque você fazer um tipo de maldade desse com um ser humano e não tem empatia, a pessoa que tá no purpério, a moça que acabou de construir a casa, que tá com a família, você fazer um negócio desse, isso é ruim. Isso é maldade. Então, assim, a pessoa que faz maldade pra outra, ela tem que se cuidar. Tem que se cuidar. A gente tem que ouvir as pessoas com mais amor, com mais cuidado, com mais empatia. E quando eu falo sobre isso, é no modo geral. As pessoas, elas estão doentes mentalmente. E isso é todo mundo. Vocês já viram aquele meme que fala, né, que tem pai e a mãe gritando, falando besteira, e que tem um filho com outro filho, mas o filho veta aquela parede e ele cria o filho dele com flores, com amor. As pessoas, elas têm que olhar para outras pessoas hoje em dia e saber que a gente tem que oferecer o bom. Ah, mas um tapinha não machuca? Um tapinha machuca. Machuca sim. Bate numa criança de 3 anos, ela vai te reagir? Ela não vai te reagir. E o pior, ela vai ter medo de você e não respeito por você. Agora, se um adulto não sabe controlar os próprios sentimentos de fúria, de raiva, de ira, que chega a agredir um outro ser humano, quem dirá uma criança? E eu tô falando por todas as faixas. A gente vai crescendo, a gente desenvolve hormônio, a gente desenvolve o corpo, né? A mulher, no caso, mulher menstrua e aquilo começa a ficar uma coisa mais... É uma confusão de hormônio, aí tem mãe que manda tomar remédio antes do tempo, e aí isso e começa a fazer sentidos quando a mulher ou o homem olham pro outro, né? O jovem, o adolescente, e começa a querer o corpo do outro, começa a querer beijar na boca. Isso acontece, isso é uma confusão de sentimento na nossa cabeça. Que se a gente não cuidar ali... Né, ter uma boa instrução, se a gente não começar a ter um acompanhamento e começar a conversar, a ter confiança com os nossos pais ou com uma pessoa, tio que seja, que consiga te ouvir, te acolher, entender, te explicar, orientar a forma correta de você prosseguir ali, agir no caminho, você surta. Porque o jovem, ele acha que ele tem razão em tudo. O jovem não aceita o não. E ouvir crítica dói. Eu não aceito crítica, eu tenho dificuldade com crítica, só que assim, eu sei que esse é o meu ponto fraco, né, que eu preciso melhorar na hora de ouvir, eu preciso aprender a ouvir mais e a questionar menos. E isso é o meu defeito, tô falando que é o meu defeito. Só que hoje em dia eu não tento enfiar minha opinião por goela abaixo, eu escuto o outro, eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito. E é isso que tá faltando hoje em dia, a gente respeitar o próximo. O que aconteceu com essa Vanessa, esse surto dela... Foi porque lá atrás ela teve
uma situação de milhões de pessoas julgando ela, cancelando ela, porque hoje em dia a mídia, ela tá constantemente em cima da gente, tentando ensinar corpo, tentando ensinar alimento, tentando ensinar tudo. A mídia tenta controlar a nossa vida pessoal. E a gente acaba se influenciando, e isso vai dando uma ansiedade, vai dando um medo, vai dando uma desconfiança. E imagina você ter medo de outro ser humano. Você querer conviver com bichos, mas não querer ficar com pessoas. Gente, isso é triste. É claro, existe gente má, existe gente ruim, existe gente psicopata. Existe, o mal tá aí. O que você precisa é se orientar para poder sentir energia, essência, ver caráter. O que não pode acontecer é você fugir do seu sentido. Eu tô falando isso porque eu fugi do meu. Mas eu consegui voltar pro prumo. Hoje em dia eu vivo sozinha com meu filho, mas eu tô bem, eu tô em paz, eu durmo melhor, né? Eu não tenho mais aquela ansiedade. Eu não dormia nas antigas, gente. Eu deitava pra dormir e eu ficava assim, ó. A ansiedade, aquele batimento cardíaco. E uma vez eu vi que eu não tava bem porque eu comi um prato de brigadeiro inteiro. As pessoas, elas têm que fugir dessa anormalidade. E eu não tô falando sobre engordar, não. Eu tô falando sobre ansiedade e compulsão alimentar. Formas de fugir dela. Vocês têm que se cuidar. Tem que se cuidar. E a forma de acolher e ouvir o outro sem julgar, ou quando você dar a sua opinião, você conseguir entender, é a melhor maneira de seguir e ajudar alguém que tá passando por algum momento difícil. Eu, como mãe, hoje em dia, eu vejo que muitas coisas, né? Quando minha mãe batia, meu pai batia. E eu não tô julgando, tá? Graças a Deus, eu sou uma pessoa. Eu entendo o momento, porque assim, imagina você criar 4 filhos e não ter o que comer dentro de casa, e as crianças fazendo bagunça, e as crianças tentadas, e as crianças com fome, e não tem dinheiro pra nada, porque isso tem um tempo, né? Meus pais não tinham dinheiro. Então, as crianças tentadas, fazendo zorra, fazendo arte, destruindo tudo. O descontrole deles, que eles já estavam frustrados, porque não tinha dinheiro para o alimento, não tinha dinheiro para um possível aluguel, né? Porque iria vir as contas. E já ficamos sem luz várias vezes, já não tinha o que comer. Uma vez meu pai achou um pé de manga, a gente comeu manga. Só que não é coisa que me dói, não, tá, gente? Isso não me dói e eu tenho o maior orgulho dos meus pais. Eu tenho muito orgulho porque, assim, no pior, todo mundo se lascou junto. Só que a família ainda teve unida. Só que faltou um descontrole emocional da parte deles, só que é compreensivo. A agressão não é compreensível, mas o momento é compreensivo. Porque a frustração deles, eles não souberam entender ela e acabaram que relutou em descontar nos outros. Mas como eu não era sozinho, eu tinha meus irmãos tinham a mim, e a gente tinha nossos pais, que ainda assim era a nossa zona de conforto, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar. E hoje em dia cada um é um ser humano bom, diferente, e cada um é bom, entende a empatia. E a gente tem que aprender a entender o próximo. Então, fica de orientação. A saúde mental é importante, ela é primordial e a gente precisa cuidar constantemente dela e de nós. Você é a prioridade da sua vida porque é só você que pode mudar ela. Então, se você não acordar pra vida agora, você que tá com ansiedade, você que tá sentindo depressivo, que depressão é triste, olha, tem que cuidar. Tem que falar, eu tô agoniada porque você não sabe. Começa a se cuidar. Quer saber? Eu vou caminhar hoje. Bora. Vou caminhar e vou tomar uma latinha de coca lá na beira do Ribeirão em paz. Faz isso. Se vai fazer você se sentir melhor, faz. Outra situação, para de falar da tua vida para quem não vai resolver os seus problemas. As pessoas, elas só precisam saber daquilo que elas podem te ajudar ou talvez te orientar a ficar mais calma. Eu demorei a aprender a ficar de boca fechada. Porque quando você abre seu coração e demonstra suas fragilidades para as pessoas, elas usam aquilo contra você. E eu não tô falando que é um mundo de briga, de concorrência, mas é um mundo de apoio e se cuidar. Então calma, vai devagar, vai tranquila ou tranquilo, fique em paz, cuida da saúde mental, se alimenta de forma correta, mas se tiver que comer uma barra de chocolate, você come, não se priva de ser feliz, mas não se priva de viver também. Vai viver, vai ser feliz, se cuida. Saúde mental não é brincadeira e a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos se cuidar hoje, não espera amanhã, porque amanhã pode ser tarde e sair é mais difícil do que entrar. Ó, um beijo pra vocês da mãe do Ian.